Bom, pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal, Casal Educa. E hoje a gente vai dialogar, a gente vai bater um papo aqui com um profissional, né? Como vocês viram aí no título do vídeo, um profissional que está trabalhando na China, né? A gente vai ter a oportunidade aí de bater um papo com o Gilvan, que é ex-atleta de futebol profissional aqui do Brasil, que depois que ele aposentou dos gramados aí, foi estudar, fazer educação física e teve a oportunidade, né, há uns 3 anos, Gilvan, 3 anos atrás de 2 anos. 2 anos atrás de estar indo trabalhar na China, né? E a China vem se destacando, né, Gilvan, nos últimos anos no esporte, né? Principalmente aí depois da década de 90, 2000, principalmente no ano de 2008, né, que até sediou os Jogos Olímpicos. E esse ano também foi um destaque grande dos Jogos, ficou uma medalha atrás da pontuação em geral, na medalha de ouro dos Estados Unidos, para ficar em primeiro lugar. Mas então essa relação do esporte, né, no país, essa é a base do nosso diálogo aqui. A gente vai conversar sobre a educação física, sobre a parte da educação, né, na China, como funciona, como são as escolas aí na China, se tem projetos igual aqui no Brasil, que a gente vê que os municípios, né, tem alguns projetos, os estados também. Qual que é a relação mesmo do esporte no país, né, nesse país que vem se destacando muito bem no esporte, né, Gilvan? Então é um prazer imenso estar com você aqui. Você que é um parceiro nosso aqui. Então eu gostaria que você falasse um pouco, né, da sua ida para a China, essa oportunidade que você teve aí. Se puder falar um pouquinho para nós. Então, há um tempo atrás, eu trabalhava aí no Brasil, surgiu a oportunidade de estar vindo trabalhar com futebol aqui, né? E também estar trabalhando dentro das escolas, né? Naquele momento eu vi que era uma oportunidade para mim, até mesmo conhecer uma cultura nova, diferente, né? E a gente veio para cá, a gente já está aqui há 2 anos, né? E já renovamos, vamos para o terceiro ano aí. Está sendo um aprendizado gigante, né? A gente vai a cada dia tentando melhorar dentro da nossa função aqui. Legal, Gilvan, ainda mais eu que te conheço como profissional, eu sei que você é um profissional exemplar, que nós tivemos a oportunidade, né, de trabalhar junto em um momento aqui no Brasil também. Um verdadeiro espelho, tá, Gilvan? Você é, para mim, um dos profissionais que eu me espelho para estar desenvolvendo aqui também. Gilvan, assim, uma das primeiras temáticas, né, que eu queria levantar é sobre a formação, Gilvan. Como que é a formação aí dos profissionais de educação física? Aqui no Brasil a gente tem dois cursos, né, de educação física. Tem o curso de bacharel, né, e tem o curso de licenciatura plena, que é o mais voltado para a educação, para a escola, né? Até a nossa base aqui do nosso canal é sobre a educação física escolar. Então, uma das curiosidades que a gente tem, né, é sobre essa formação, como que se dá essa formação por aí. Bom, aqui o professor de educação física, ele reporta somente a educação, são cursos diferentes. Então, ele é professor, ele somente vai se reportar à escola, né? E ao órgão específico escolar, não tem nada a ver. Em questão das academias, dessas outras questões, que é o outro curso que nós temos aí, né, eles têm um órgão sim que regulamenta essa profissão, entendeu? E é uma profissão que você também não necessita de universidade. Esse Ah, órgão tem um curso ali e às vezes o cara vai lá, faz a inscrição nesse curso, faz esse curso ali. Eu não posso te dizer exatamente quanto tempo é esse curso, entendeu? E a partir de aí ele tem uma licença para poder trabalhar. basicamente as pessoas que têm mais vivência no esporte, né, E, que já está dentro do esporte. No seu caso, por exemplo, aqui, você era jogador de futebol, então era uma grande chance de você fazer esse curso, né, e para estar ingressando nessa parte de treinamento. é porque Seria isso? exatamente eles são específicos, né? Porque, por exemplo, para você ser um treinador, aí eles têm a licença para treinador de futebol, eles têm a licença para treinador de basquete,
para trabalhar na academia, né, que seria o nosso bacharel aí, eles têm esse curso, essa licença para você trabalhar especificamente para a academia. Esse curso sim. dá para você trabalhar com futebol, entendeu? Legal. E Gilvan, e você falou que tem um órgão que organiza isso, né, que fiscaliza. Aqui a gente tem o CREF, né? Seria parecido com o CREF? É parecido, eu não posso te dizer especificamente como funciona, entendeu? Mas tem esse órgão aí e eles é que agem nessas questões aí. Eles são bem rígidos mesmo. Eles cuidam somente dessa questão de academias, entendeu? Ah, entendi. Bom, voltando aqui pro esporte escolar, né? Não só esporte escolar, a educação física escolar e a educação no todo, ao todo, né? Os alunos, o ingresso na escola começa a partir de quantos anos? 4 anos. 4 anos. E já tem alguma vivência na educação física? De práticas corporais, né? Alguma coisa do tipo? Sim, sim. A partir dos 4 anos eles já ingressam na escola e tem 2 aulas semanais. Era isso que eu ia te perguntar também, né? 2 aulas semanais. Não, então desde cedo já tem esse estímulo. E essas aulas também, elas, à medida que eles vão passando de ano, como que é por ciclo aí? É anos igual aqui no Brasil? Como que... Sim, é por anos. Por anos? No Brasil, entendeu? É por ano, como no Brasil. O calendário é diferente, né? Aí no Brasil começa em janeiro e termina ali em dezembro. Aqui começa em setembro e termina em junho, né? E tem 2 meses de férias, entendeu? É por ano, sim. E os horários de aula, assim, a grade horária? É diferente. É diferente também. Todas as escolas aqui, tanto particular como as privadas, elas começam às 8 da manhã e terminam às 3 da tarde, todas. Das 8 às 3. Entendi. Das 8 às 3. Aí divide ali os horários da educação física. Divide os horários ali da educação física, tudo ali dentro, horário do almoço, tudo ali. E as escolas, como que são as estruturas das escolas? Das que você vivenciou, no caso? Bom, a escola que eu vivenciei, que eu passei mais tempo, foi a escola pública. E, tipo assim, ela não era tida como um bairro alto, não era tida como uma escola que tinha muito investimento, mas que materiais sobravam. Mesmo? Ela tinha dois polos a escola. Eu trabalhava ali numa escola que tinha do primeiro ano ao segundo, né? E lá tinha uma pista de atletismo de 200 metros, tinha um campo de grama ali pequenininho e tinha um campo, né, de grama sintética, todo fechado, e material não faltava. Mesmo? E ela era tida como pouco investimento. Nossa, imagina que tem investimento então, hein? Não, legal. Cara, é legal saber disso, né? A gente vive uma escassez, né? Eu não sei para quem está assistindo a gente aí no estado de vocês, mas particularmente nós aqui da minha cidade aqui, a gente fica aí, né, regrando os materiais. A gente às vezes tem que flexibilizar muita coisa, adaptar muita coisa para conseguir uma aula legal, produtiva, né, para melhorar cada vez mais assim as valências físicas, capacidades físicas dos nossos alunos, mas bem adaptado mesmo. Eu acredito que se a gente tivesse um investimento desse, acredito que a gente teria mais facilidade, né, para estar promovendo isso. E aí, Gilvan, tem algum documento que norteia a educação física, a forma de lecionar as aulas? Ou não? Sim. Vocês fazem da forma que vocês acharem necessário? Dentro da escola tem um documento que norteia ali, sim, que vem direto da educação, né? Mas o professor tem a liberdade para controlar isso aí, entendeu? Geralmente é o professor que tem autonomia, que controla a sua aula, tem autonomia ali dentro da sua aula para fazer o seu trabalho. Isso, aqui no Brasil, né, a gente tem a BNCC, mas também a gente tem autonomia da nossa aula. Não quer dizer que a BNCC ali é uma regra a gente seguir ela, né? Ela vai também nos nortear, né, para estar fazendo um trabalho, mas de acordo com a região que a gente está, né, com o nosso público, a gente pode estar flexibilizando isso aí, né? Então,
próximo disso, eu acho que é o mais justo também, né? De acordo com a escola que você está, e materiais humanos e materiais, recursos, materiais para estar trabalhando, acho que a gente tem mesmo que ter essa autonomia, né? E a aula, ô, Gilvan, de educação física, ela tem um caráter mais formativo. Eu digo isso porque aqui no Brasil, Gilvan, a gente tem um caráter mais educacional mesmo, né? A aula de educação física não é para a formação do atleta. É lógico que a gente não vai fechar os olhos, né, para aqueles atletas que acabam surgindo nas aulas, né? A gente pode estar encaminhando para um centro de treinamento ou algo parecido. No entanto, o nosso objetivo não é essa formação de atleta, né? E o que eu vejo é que a China, cara, ela destaca muito no esporte, né? Eu não sei se é pela quantidade de pessoas também, é um país muito populoso. No entanto, tá sempre lá entre os top 3 mundial nos esportes, né? E assim, uma diversidade muito grande de esporte. Então, eu vejo que o estímulo esportivo aí é enorme, né? Mas as aulas, ele tem esse caráter formativo para formar atleta ou não? Ou são aulas para formação do cidadão, né? E trabalha também a questão da educação física mais nesse sentido. Como que funciona aí? Pela vivência e experiência que você tem nesses 2 anos, claro. Olha, o que eu vejo aqui nas escolas normais não tem as aulas são a formação do cidadão mesmo, entendeu? Não tem essa questão de formação de atleta dentro das escolas normais, né? Sim. O que pode haver muita confusão às vezes é porque existe sim na China polos de escolas esportivas, então é um pouco diferente. Mas as escolas normais aqui, a educação física, o professor geralmente vai de acordo com aquilo que ele gosta, que ele acha necessário para suas aulas, entendeu? Dentro daquele documento que eu notei ali, né? Agora, as escolas formativas já é um pouco diferente. Claro, tem as escolas normais, né? São escolas normais que tem ali o seu esporte específico, que a escola gosta, que é a tradição daquela escola, né? Que aí após a aula, geralmente sempre tem aquela equipe, né? Ou feminino ou masculino, né, um treinador específico, né, que ela participa de competições. Que é igual aqui os jogos escolares, né, que a gente tem, seria intercolegiais, né? Então, e essas escolas formativas, então, elas estendem um pouco a mais a parte de treinamento, será, para os alunos? Eles dão essa possibilidade para aperfeiçoamento? Sim, porque aí a escola esportiva, o que é? Ela, por exemplo, ela é como se fosse um clube de formação. Os alunos estudam lá, por exemplo, tem na cidade aquela escola para formação em futebol. Então, o que acontece? Eles selecionam os alunos daquele ano, todos os alunos daquele ano, você entendeu? Então, eles vão estudar naquela escola. Vão estudar todos na mesma escola, eles vão treinar todos os dias, entendeu? Junto ali e vão fazer um grupo, vão continuar ano a ano eles vão estar treinando ali junto com aquele treinador e todo ano vai chegando aquela idade, eles vão acrescentando mais atletas. É uma boa ideia, hein, Gilvan? Aqui, assim, a gente já teve uma experiência aqui no meu estado, o pessoal que está assistindo a gente tem os Jogos Escolares de Minas Gerais, que é o GENG, né? Até levantaram essa possibilidade que, para contextualizar aqui, a gente é uma cidade mais ou menos 300 mil habitantes, então temos mais de 60 escolas entre estaduais e municipais, né? Mas uma das escolas que ganha o municipal aqui, né, a gente classifica para estar jogando os Jogos de Minas, né? Que aí tem as etapas regional, microrregional, estadual. E tem, às vezes, alguns que moram próximo de uma escola, eles tentam fazer isso, Gilvan. Por exemplo, se eu estou classificado em voleibol e tem algum aluno atleta que é de uma escola próxima da minha, geralmente eles matriculam nessa escola para estar disputando os jogos para a escola. No entanto, a gente não tem muitos projetos de treinamento. A maioria dos profissionais aí que fazem esse trabalho é quase que um trabalho voluntário,
sabe, Gilvan? Então, assim, o professor que se dedica, que gosta daquilo, e ele vai no extraturno, né, fora do horário de aula, a gente não faz isso dentro das aulas de educação física, até porque, como a gente falou, né, não é o objetivo das aulas, mas o professor que gosta disso, ele acaba chamando esses alunos e indo fora do horário até para estar realizando essa parte de treinamento, de aperfeiçoamento para as escolas. Isso assim, nas públicas, tá? Agora nas particulares eu não sei como que está sendo esse gerenciamento. Claro que com a pandemia a gente faz 2 anos que não tem esse tipo de jogos, né? Mas provavelmente aí nas escolas formativas, com certeza, os professores já são contratados, né, Gilvan? Geralmente são professores, já não são professores, são treinadores da função mesmo, profissionais, que estão ali para isso. O cara é contratado especificamente para aquela aula. Por exemplo, se é uma escola de ginástica, ele é contratado somente para aquele treino depois da aula ali. É como se fosse uma equipe mesmo. Se é uma escola então já é uma formação de atleta, né, Gilvan? Exatamente. E é uma base, né? Isso é muito interessante, porque aí já é uma base forte. Por exemplo, se várias cidades fazem isso, são vários atletas despontando. A China toda despontando. Então, pode falar. Eles vão por ano. Por exemplo, às vezes vai numa escola formativa, eles têm 6 equipes lá até 15 anos, 14 anos. Por exemplo, você tem uma equipe de 9 anos, uma de 10, uma de 11, uma de 12, uma de 13, uma de 14. Cada equipe tem seu treinador. Olha, que investimento, hein, Gilvan? Legal, cara. Isso aí é uma das coisas, assim, é claro que uma troca de experiência, assim, um diálogo assim é interessante, a gente almeja um dia chegar próximo disso. Acredito que o esporte brasileiro pode mudar muito se participar da base, não como formação de atleta nas aulas de educação física, mas estender, né, um momento de prática esportiva, assim como vocês fazem aí, né, estender por escolas formativas, por investimento em formação de atleta fora da grade curricular até. Mas essas questões, essas dúvidas, por isso que fica claro, né, que a China está nesse processo de evolução, né, que vem cada ano, vem forte, né, brigando muito de perto aí com os Estados Unidos, uma potência aí, esportiva, né? Então a gente vê que o investimento também ele se dá para isso. Então, Gilvan, a China aí, ela conseguiu 88 medalhas no total, né? Então ela ficou aí bem próximo, né? Ela ficou em segundo lugar, porque os Estados Unidos teve uma medalha de ouro a mais que ela. Então foi um país que destacou muito, que a gente vem falando aqui ao longo desse vídeo. Você acha que essas escolas formativas são o principal, ou você acha que algum caráter cultural que influencia isso? Por exemplo, os alunos aí são bem competitivos, eles são bem dedicados. O que você acha que é o diferencial mesmo? Seria o investimento na base? Porque eu sei que você tem uma experiência muito grande aqui. Você foi ex-atleta aqui, então você chegou a ser professor aqui, então você conhece muito o que a gente vivenciou aqui, né? Mas agora tendo entre essa nova cultura que você está vivenciando aí, o que você colocaria? Olha, isso aqui é fundamental aqui na China para esse desenvolvimento. Eu acredito que as escolas esportivas elas são essenciais, porque são várias escolas em várias cidades no país todo, entendeu? E eu acredito que na minha repetição, a iniciação também, porque nas escolas normais, se você for analisar a China, as crianças da China com o Brasil, a diferença motora nas escolas normais ela é gigantesca. O Brasil supera, assim, brincando, porque as crianças aqui não são de brincar muito na rua, não são de fazer essas coisas, entendeu? Como nós fazemos no Brasil, tudo é escolinha. Então, o que acontece? Nós estamos à frente dessa questão motora, mas nós também estamos parando das nossas crianças ir para a rua brincar, esse tipo de coisa. Aí quando a gente fala na formação,
as escolas formativas, acho que é o diferencial e a quantidade de gente. A gente se fala muito em iniciação precoce no Brasil, sabe? E depois que eu vim pra cá, eu já contesto muito essas questões. Porque, cara, tem menino que o cara gosta de futebol, velho. Você põe ele pra treinar 7 dias na semana, Ele vai. o cara vai rindo 7 dias na semana, cara. Se a aula for boa, se for uma área contextualizada para a idade dele, ele não quer saber. Então, se você me fala que ele inicia novo, você quer dar um treinamento de adulto para ele, um treinamento chato para ele, que ele não quer, é uma coisa. Mas se o menino vai pro treino, ele se diverte, é o esporte que ele gosta, para que eu vou pôr ele em outro? Às vezes é como pano de fundo, né, Gilvan? Você fala, eu gosto de futebol, eu gosto de handball, então vamos levar o handball aqui e eu quero desenvolver outras habilidades nele, né? Outra capacidade física, mas eu posso desenvolver ela utilizando, né, o handball como pano de fundo, ou o futsal, o futebol. Então, hoje acontece um pouco, até mesmo porque aqui, cara, os caras até nas férias, por exemplo, a equipe de futebol aqui, os caras treinam, por exemplo, tem uma equipe de futebol feminino, a escola formativa de futebol feminino, as meninas de 9 anos e masculino, eles treinam de segunda a segunda. Oh, então é muito estímulo, muito contato, né? Aqui a gente não vê tanto isso, né, Gilvan? A não ser aqueles que têm, porque tem isso, aqueles que têm aqueles projetos sociais, que vai um dia tá num projeto, outro dia tá no outro, mas é tudo fragmentado, não é o mesmo processo, né? Aí, por exemplo, se está de segunda a segunda numa escola formativa, com certeza já tem um planejamento, um cronograma de trabalho ali para desenvolver essa questão. Entendeu? Então, às vezes, mesmo que o treinamento não seja, vamos colocar, mas às vezes a capacidade do profissional ela não é tão grande. Pô, mas o moleque treina todos os dias, pô. Então, o que vai acontecer? Ele vai adquirir certas habilidades, ele vai evoluir. Isso não é só no futebol, é todos os esportes. Aqui é assim. Quer fazer? Quer aprender? Cara, repetição, 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 repetição ali, treino, é uma coisa louca, assim. E os métodos, Gilvan? Qual o método que você... Por exemplo, do esporte coletivo, senão, porque se a gente falar de metodologias também, né, esportivo, a gente vai ter um leque muito grande. Mas como nós estamos no país do futebol, estou falando com um ex-atleta de futebol e é da nossa cultura, né? Então vamos tomar o futebol como exemplo, assim, mas assim, como exemplo, mas poderia ser outra modalidade. A metodologia aí, ela é mais na parte analítica, ou você acha que tem mais jogo condicionado, tem método situacional? Como que é feito, que você acabou presenciando aí? Aqui varia muito, eles focam muito nessa questão analítica ainda, entendeu? Porém, tem um mix, porque, por exemplo, eu tenho um grupo aqui de treinadores, por exemplo, num grupo de treinadores internacionais que eu estou aqui, a gente tem aí mais de 300. Então, o que acontece? A China em si, ela trabalha os treinadores chineses, a grande maioria, mais um treinamento analítico, simples ali, um treinamento, né, que eles estão evoluindo, estão aprendendo. Então, com esses treinadores estrangeiros que estão vindo, professores que estão trabalhando junto, o que vai acontecendo? Aí você acaba que você tem um mix, que eles vão trabalhando, cada treinador de um país diferente trabalha de uma maneira diferente, você entendeu? Então acaba que você não tem assim, eles trabalham mais... Dessa forma, né? Então é bem eclético nessa questão e de acordo com a turma também, né, Gilvan? Acredito que exatamente, de acordo com a avaliação que eles vão fazendo da turma, ele vai... porque na teoria é muito bonito você falar assim, vamos trabalhar futebol aqui nessa escola. Daí a escola quer montar um time de futebol, mas os meninos não tem... Não é o que os... motor quase nenhuma. Então o que acontece? Aí você gosta de trabalhar, né, ali sistêmico, mas você acaba tendo que voltar para o simples, bem simples ali, para você, né, ter uma evolução. Senão você não consegue. É interessante, né, Giovanni? Você entrou, né, nessa questão aí dos
da formação dos treinadores, né? Falar sobre o seu trabalho aí como coordenador. Numa empresa, né, que no Brasil seria uma escolinha de futebol, né? Mas aqui uma escolinha de futebol, até mesmo pela quantidade de meninos, se torna uma empresa, né? É uma empresa que tem mais de 1.000 alunos, tem mais de 15 treinadores chineses, né? E eu tenho um trabalho aqui dentro, eu dou aula em uma equipe, né? Eu ajudei eles a estruturar o currículo de formação deles aqui, né? Estruturar um modelo de treinamento aqui, de acordo com aquilo que eles queriam. E toda semana a gente tem treinos junto com esses treinadores, né? Como no verão agora, né? A gente passou o verão todo fazendo, né? Se capacitando, estudando um pouco, né? E a gente faz essa parte aqui, de tentar trazer aquilo que a gente vivenciou e estudou e continua estudando, né? Então você acaba fazendo uma parte de formação mesmo, né? Não, isso é legal. E acaba tendo uma troca de experiência também, de vivência, né? Como você falou, são muitos treinadores internacionais, né? Que vocês têm um diálogo aí. Então a gente acaba, acredito que vocês acabam aprendendo um com o outro também, né? Bom, Gilvan, então é isso. A gente finaliza aqui. Mais uma vez, obrigado aí por estar participando conosco aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente pode estar tendo outra oportunidade como essa daqui. Aí a gente pode estar dialogando e perguntando outras questões. Tá bom. Obrigado, Alisson, pela participação e ficar aberto aí, precisando, a gente conversa novamente. Vamos aí, então. Abraço, com Deus. Tchau. Com Deus.